Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver as últimas informações sobre a saída do Luiz Ubeldia e da chegada do Hernan Crespo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Agora me fala, Miller e Alex Miller. O que aconteceu? O Zubeldia saiu assim. Se até semana passada estava garantido, aí eu chego hoje aqui para trabalhar, não tem mais nada. Não, os resultados, né, Michele? A lei da bola diz que o resultado pune o treinador, né? No Brasil, principalmente. O Zubeldia já está há mais de um ano, né, Alex? Mais de um ano à frente do São Paulo. Desde o ano passado eu sempre critiquei ele. Sim, você treinador, sempre. Treinador fraco, um treinador que durante a partida ele não sabe, ele demorava muito para tomar decisão. A gente lá na tribuna ali, junto com os conselheiros, ali eu estava, e quantas vezes, Michele, a gente dizia a mesma coisa. Por que ele não tira o fulano e coloca o ciclano? Eu não conseguia ver isso. E com 200 auxiliares no banco, isso eu ficava indignado. Ele demorava muito para mudar o time onde precisava mudar, né? E às vezes que mudava errado. Quer dizer, então acho que não só por isso, né? Por conta da situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro, um ponto em Xará, perto da zona de rebaixamento, é uma campanha vergonhosa do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Nas Copas vai tudo bem, mas só que na próxima data de Libertadores, né, Xará, e Copa do Brasil, começam os mata-mata. Os mata-mata é diferente, né? Quer dizer, São Paulo vai bem nas Copas, mas no Campeonato Brasileiro, que é difícil, que é competitivo, que é longo, que é desgastante, o São Paulo está fazendo uma campanha muito ruim. E esta campanha ruim, com certeza, penalizou e foi determinante para a demissão em Xará do Zubeldia. Foi. Eu só acho que a gente, sem querer ser advogado do Zubeldia, mas precisa também relevar só no seguinte sentido um detalhe. Ele ficou por muitos jogos sem os seus principais jogadores de talento. Principalmente o Lucas, né? O Lucas, mais dele. Pra vocês terem uma ideia, no Campeonato Brasileiro, o Neymar tem mais minutos jogados do que o Lucas. Sim. E isso você tira de um time que tem suas limitações. O principal jogador já é um fator que dificulta muito o trabalho do técnico. Mas você tem que saber repor, tem que encontrar alternativa, Alex. Se a gente fica sem você aqui ou sem o Miller, a gente tem que dar um plano jeito. B. Tá, claro, tudo bem. Entendeu? Mas ele tenta, ele coloca alguém no lugar do Lucas, mas ninguém vai jogar como o Lucas. E o Oscar ficou fora os últimos jogos também. Aí ele perde o Caleri, que não vinha bem, mas era uma referência no ataque. Ele tem que se virar, ele estava tentando se virar, mas demorou para colocar a molecada. Ele realmente, como o Miller falou, ele teve muitos problemas para acertar o time, mesmo com essas dificuldades. Xará, eu concordo com você que você está falando, beleza. Só que tem um detalhe, Michele. Teve um jogo no Morumbi, que eu estava lá, e eu fiquei atormentado. Você quase entrou em campo. Pelo amor de Deus. Ele estava jogando, eu acho que ele não se deu conta. O quê? Que ele estava jogando com 4 laterais. 4. 4 laterais? O Abel coloca 2, mas o Abel coloca 2 com propósito. Diferente. 4 laterais, 2 lateral direito e 2 lateral esquerdo. Nossa. Puxa vida, e o time do São Paulo é limitado, nós sabemos disso, né? Então todo mundo fazia, mas peraí, 4 lateral direito, 4 lateral no campo? É um absurdo, quer dizer, então ele fazia certas coisas que ninguém entendia o que ele fazia. Xará, na história do futebol, você já viu um treinador começar a colocar 4 lateral para jogar? Difícil. Pô, é limitar muito a sua equipe, que já é limitada. Então acredito que, eu falei pro Xará agora há pouco, Michele, o seguinte, o Abel é 90% ele e 10% o time. O Zubeldia não. Era 90% o time e 10% só ele. Quer dizer, então... Agora, onde não chegam as pernas, chega o coração. Frase do Hernan Crespo, que ficou eternizada lá na parede de São Paulo. É uma boa escolha o Crespo? Ganhou o título paulista, não ganhou pelo São Paulo? Sim, Michele, todo treinador, ele vive de passado. Isso é uma lei da bola, né? O Crespo museu também. O Crespo tá voltando por quê? Você acabou de falar aí. Porque ele ganhou um título. Deixou boas recordações. Tirou o São Paulo da longa fila de paulistão. Quer dizer, e num momento que o Palmeiras estava, né, Xará? Exatamente. Elegante, o Crespo. Então, ele foi campeão paulista por conta desse título e também é um cara muito gente boa. Ele é mais educado, né, do que o Zubeldia. Olha, no jogo da seleção, o jogo passado da seleção brasileira, ele estava no camarote lá. Quando eu vi o Crespo, eu falei, opa,
Jogou da seleção brasileira contra Tá por aqui já. o Crespo aqui. Eu falei assim, peraí, tem alguma coisa Tá de aqui. férias. Vacaciones. Vacaciones no Brasil não, né? Exatamente. E ele é um cara muito carismático, muita gente boa, quer dizer, conversa com todo mundo, fala bem português. Boleiro. Isso. Então, quando eu vi ele, eu falei assim, opa, ele não tá aqui à toa. E só uma curiosidade, hein? Podia ter feito. Vai ser o primeiro encontro de verdade da torcida do São Paulo com o Crespo, porque ele trabalhou no São Paulo na época da pandemia, Pandemia, que não tinha arquibancada. já- Ele não dirigiu o São Paulo em nenhum jogo. Ficava vazio. aquele Torcida. barulho de torcida de mentira. Em nenhum jogo, exato, em nenhum jogo ele dirigiu o São Paulo com torcida. E é Então, mais difícil. vai ser a primeira vez. É mais difícil, hein, Xará e Michele? É mais difícil você estimular o seu time. Sem sem torcida. arquibancada. É mais difícil. Ainda mais o São Paulo E ele que tá conseguiu lotando. fazer isso conquistando o Sim, título. ainda mais o São Paulo que tá lotando bem estádio. colocado por vocês aqui no Gazeta Esportiva. Vai ser um encontro de milhões, né? Um encontro isso é de verdade. gratidão também pelo título do Paulista. Caso confirme o Crespo, me parece o movimento mais acertado. Conhece o clube, conhece o torcedor, conhece o futebol brasileiro, o nosso calendário, as viagens. Me parece, me parece um caminho que eu entendo como bom. Se vai dar certo ou não é outra coisa, mas Quase por exclusão, isso, né? mas de partida me parece um bom. Não, Tá, deu mas sorte, o cara tá livre no mercado, podia não dar. Eu tô dizendo o seguinte, me parece um nome ok. Eu acho que eu faria a mesma coisa diante Faz de um quanto cenário tempo como que o esse. Crespo saiu do São Paulo? 4. Desde 4 anos, Ele né? tá na Arábia desde então. Beleza. Quem demitiu? Catar. Catar. Campeão asiático de clube. Al-Duail e Al-Ain. Já não trabalha há quase um ano. Já mudou a comissão técnica dele várias vezes. 3 que era anos uma questão. 3 no Catar e 2 nos Emirados. Exato. No Al-Ain. Isso aí. Beleza, tá quase um ano de sabático, né? Quem demitiu o Crespo? Essa direção. E aí? É isso. Bom, vamos entender por que o Crespo foi demitido. Agora ele está sendo recontratado por essa mesma gestão. Ele melhorou os métodos de treinamento, ele evoluiu como treinador, ele tem algo novo a mostrar, isso foi dialogado, foi conversado, o FDIC foi posto à mesa. Imagino que sim, né? Bom, se não for... Eu imagino que sim. Embora eu não duvide que os caras vão rasgar esse negócio, porque a não ser que o Crespo venha na boa vontade. Ele já era um técnico boa mais caro do que o Zubeldia quando Sim, chegou. sim, mas eu E aí imagino passou que ele por continue aí. sendo. É. Na boa vontade, eu imagino que Não. tenha sido colocado. Nosso projeto, nosso Sim, tamanho o que eu quero dizer para assim, esse ano é esse. Eu não sei se o São Paulo chegou até ele, se é que vai ser ele mesmo, e falou assim, olha, ô Crespo, nós temos aqui exatamente o que ganhava o Zubeldia, tá? É isso aqui. Eu não sei se isso é o suficiente para ele. Que é um outro técnico, foi lá pro Catar, que ganhou uma fábula e tal. A questão Fora a da questão multa dívida. anterior, a dívida. Por isso, assim, eu o não- São Paulo acertou em suaves parcelas, pagou o começo e deixou de pagar. A minha dúvida é se essa história de FDIC de contenção vai continuar. É só isso. Você acha que pode também Os continuar? treinadores também aceitam essa roda, né? Eles fazem parte disso. É. Porque um treinador deveria, no mínimo, um profissional, falar, eu volto para São Paulo, mas eu quero receber o que vocês estão me devendo. Então, Pô, mas eu mas dou isso de está pauta, né? O São negociado. Paulo tava os dois Isso São está Paulo negociado. devia. Tá, Que tá normalmente sendo você negociado. dilui agora e junta com o salário, entendeu? Claro. Você dilui agora. É isso, E pô. põe mais um Quanto- pouco. Mas aí, eu vou normalmente- ganhar 7, beleza? Vocês me devem 15. Isso. Divide 15 pelo tanto de Isso. um ano de contrato. Aí vira E 8. vira 7 mais Tudo um. muito bom, Isso. tudo muito bem. Mas você isso. concorda que isso aí Concordo. então, é uma contenção de gastos para inglês ver? Porque não, a gente ajeita aqui, você paga mais na frente, e não sei o que, não sei o que lá. Não é a ferro e fogo como foi até, como tentou ser até Como agora. deveria ser, no caminho certo. Deveria continuar a ser. É que a pressão do Campeonato Brasileiro é muito grande, cara. Time grande perto da zona rasga tudo. FDIC, Então, livro, Vocês livro estão colocando contábil, uma coisa importante. carro porque, forte. Os caras arrebentam com tudo. porque, assim, o São Paulo, com um novo técnico, volta a jogar daqui a um mês, né? Literalmente, né? Ele se reapresenta no dia 26 com um novo técnico. O Malcini falou poucos dias, 13 dias, com o novo técnico. Começa a jogar nessa maratona de julho a agosto. A janela vai até setembro. Até setembro vão ter passados o primeiro turno do Brasileiro, a eliminatória da Copa do Brasil, a eliminatória da Libertadores. E a gente vai ver se o projeto cinto apertado ele resiste até o final da janela. Vai ser esse período primeiro. Concordo.
E tem outra coisa que é perigosa, mais perigosa ainda. Se deixar pro final da janela, se esperar tudo isso acontecer, aí Raspa vai do tacho. rasgar, mas vai rasgar mesmo Rasga. tudo. Aí vai, aí- Raspa do mas, tacho e vai como- pagar como mais o Corinthians caro. fez. Mas só outra coisa, enfim, que a troca está sendo, se a gente parar para pensar com frieza, eles acertaram o momento, né? Os jogadores antes da estão. volta, Isso, antes da volta. Só faltava Que seja esperar o Crespo, perder pro vai, Flamengo, né? Que seja o Crespo, você. Ó, Crespo, nós temos isso de elenco, os trabalhos são assim, você chega um pouquinho antes, cuida, os caras estão chegando daqui 10 dias. Então, me parece ser um movimento Então, no dia até ok. Mas outro ponto a favor do Zubeldia, né? Quem entendeu o momento foi o Zubeldia, não foi a direção de São Paulo. Você acha que poderia postergar um pouco mais? Não, se o Zubeldia chega assim, ó, eu vou pensar, não sei o que lá, eu vou Tirar férias, vou na tirar volta eu férias e vou resolvo. pensar. Ele ferra o São Paulo. Assim. E a torcida do São Paulo, que tem levado o time nas costas, talvez agora com essa atitude, ela, de novo, ela consiga, como eu estava dizendo, remar para o mesmo lado. É a única possibilidade do time permanecer na primeira divisão. Outra, não há. Acho que essa é a boa notícia dessa história. Tentar unir de volta a torcida do São Paulo. Acho que agora, indiscutivelmente, ninguém vai lá ficar gritando pelo Zubeldia quando o Crespo estiver dirigindo o time, né? Isso não vai acontecer. Mas só um ponto ainda sobre o São Paulo que eu queria ouvir de vocês. Porque a Helena aqui fala, o elenco que o Crespo teve para trabalhar é muito pior do que o elenco atual. Posso responder? Todos podem. Eu não lembro direito assim. Eu lembro bem, Todos podem responder. Eu lembro bem. Ele talvez fosse pior, mas ele era saudável. E o futebol Pior isso conta muito. tecnicamente, é isso? Isso conta muito. São Paulo tinha 2 jogadores que, aliás, foram as ausências no primeiro jogo da final contra o Palmeiras, que eram Daniel Alves, Jesus Cristo e Benítez. Se machucaram no primeiro tempo no jogo do Allianz, na final. Isso. E no segundo jogo do Morumbi, o meio de campo do São Paulo foi Luan, Lisiero, Igor Gomes e Sara, 4 jogadores da base. Aquele time do Crespo, ele talvez fosse pior tecnicamente. Porém, ele só tinha jogador 26, 25, 23. Como é que é o elenco do São Paulo agora? É assim. 30, 32, 33, 34. Ó, o time da final Esse é o aspecto. do 2-0, tá? Jogou no 3-5-2. Thiago Volpe, Arboleda, Miranda e Léo, Igor Vinícius, Luan, Gabriel, Lisieri, Reinaldo, Igor Gomes e Pablo. Gabriel Sara. Gabriel Sara, tá, Gabriel Sara. Igor Gomes e Pablo. Me parece esse time de hoje até melhor Mas mesmo. o Palmeiras perdeu desse time aí. Perdeu. Vamos mandar o Abel embora. Palmeiras. Fora, Abel. Jogou Bora fechar esse vídeo para falar sobre o São Paulo. Já havia contado para vocês no vídeo da noite desse domingo que Zubeldia estava com os dias contados e nessa segunda-feira deveria cair. Isso já é oficial. Zubeldia não é mais técnico do São Paulo. Pela manhã o Tricolor e o Zubeldia chegaram a um acordo de rescisão de contrato de forma amigável. O vínculo não existe mais e o São Paulo se livrou de um pagamento de 3 milhões de reais de multa. Mais do que isso, no vídeo da manhã dessa segunda-feira já havia cravado que Hernan Crespo era a bola da vez, a única opção. O São Paulo tinha inclusive tratativas avançadas depois de conversas durante o fim de semana. Já está tudo certo entre o Crespo e o São Paulo. Uma dívida que o Tricolor tinha com o Crespo desde sua passagem de 2021. Ele chegou a conseguir uma condenação na FIFA contra o São Paulo em outubro de 22, condenação de 2 milhões e 700 mil. Essa grana também foi resolvida e será paga de maneira diluída, parcelada através de luvas até o fim do contrato. São Paulo e Hernan Crespo chegaram a um acordo até dezembro de 2026, quando se encerra também o mandato do presidente Júlio Casares, chega para ter custos parecidos a de Luiz Zubeldia. Dentro do departamento de futebol, há quem tem a resistência em relação ao nome do Hernan Crespo, mas diante da dificuldade no mercado e da iminente vontade de saída do Zubeldia, optou-se por essa solução. Só para lembrar que desde que deixou o São Paulo, o Crespo conseguiu ser campeão da Champions Asiática à frente do Al Ain, time dos Emirados Árabes Unidos, que bateu nas quartas de final a poderosa equipe de Cristiano Ronaldo, o Al Nassr, e nas semifinais a poderosa equipe de Jorge Jesus, o Al Hilal. Só para completar, o Crespo que sempre disse para quem quisesse ouvir que tinha vontade de voltar para o São Paulo, especialmente para ter a oportunidade de terminar o trabalho que começou com o título do Campeonato Paulista da temporada de 2021, e a frustração dele na época foi de não ter conseguido dirigir o São Paulo com o Morumbi lotado. Na oportunidade, por conta da pandemia, jogos sem público, ele vai ter a chance de realizar esse desejo
a partir da volta da pausa por conta do Super Mundial. E você gostou da troca? Zubeldia por Crespo? Já usa espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E após a saída do Luiz Zubeldia, o argentino Hernan Crespo deve comandar o São Paulo. Ele que já treinou a equipe em 2021 e foi campeão paulista. No momento, é o nome mais viável no mercado, né, galera? Até porque o Fernando Diniz, o Dorival Júnior, agora já está empregado. Eu vejo alguns torcedores e alguns comentaristas criticando a saída do Zubeldia, mas foi ele mesmo que pediu demissão, né, galera? E mesmo se ele não tivesse pedido, na minha visão, o São Paulo tinha que trocar assim de treinador. Eu não acho que o São Paulo é um time muito bem treinado, até porque o Zubeldia insistia muito em dobrar lateral direito, com Cédric e Ferrarese, em dobrar lateral esquerdo, com Enzo Dias e o Wendel. Então era zagueiro que jogava de lateral, lateral que jogava de atacante, e na minha visão não pode acontecer isso, né, galera? Até porque o tricolor atravessa uma grave crise financeira e não pode começar a correr o risco de cair para uma segunda divisão. E esse foi o momento mais viável em fazer essa troca, né, galera? Mesmo que atrasada, porque agora vai ter a parada para o Mundial de Clubes e o São Paulo vai ter tempo para treinar. Até porque depois dessa parada vai ter oitavas de final de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, oitavas de final de Libertadores contra o Atlético Nacional e uma sequência pesada pelo Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa contra o Flamengo e o Bragantino, em casa contra o Corinthians e fora de casa contra o Juventude. E alguns comentaristas que defendem o Zubeldia agora está confortável. Se o São Paulo não vencer o Flamengo e o Bragantino, que vai ser jogos difíceis, eles vão falar, viu? O problema não era só treinador. Agora, se o São Paulo vencer, eles vão falar, viu? É porque voltou o Lucas Moura, o Oscar, que por isso o São Paulo não vencia alguns jogos pelo Campeonato Brasileiro. Sendo que no Campeonato Paulista, mesmo com Lucas Moura, Caleri e Oscar, o São Paulo não venceu em casa a Inter de Limeira, o Velo Clube e perdeu para a Ponte Preta. Eu também não concordo com alguns comentaristas que falam que o tricolor já tinha que ter abrido mão da Copa do Brasil. Até porque, na minha visão, o tricolor atravessa uma grave crise financeira e a Copa do Brasil é, sim, uma das competições que mais paga. Então não faz sentido nenhum o tricolor ter sido eliminado pelo Náutico ou agora nas oitavas de final pelo Atlético Paranaense. Até porque agora é um time de Série B contra o time de Série A, né, galera? A não ser que o tricolor chegue nas quartas de final da Copa do Brasil e também da Libertadores. Aí pode abrir mão de alguma competição. Não abrir mão, né, galera? Apenas poupar alguns jogadores. Até porque o São Paulo tem sim que focar no Campeonato Brasileiro também, porque está apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento. E mesmo sem jogar na rodada, o Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro com 24 pontos, os mesmos pontos do segundo colocado Cruzeiro. O Bragantino aparece em terceiro com 23, em quarto aparece o Palmeiras com 22, em quinto o Bahia com 21, em sexto o Fluminense, em sétimo o Atlético Mineiro, os dois com 20 pontos. Em oitavo aparece o Botafogo com 18, em nono o Mirassol com 17, em décimo o Corinthians, em 11º o Grêmio, os dois com 16 pontos. Em 12º o Ceará com 15, em 13º o Vasco da Gama com 13, em 14º o São Paulo com 12. Em 12 jogos, o São Paulo venceu apenas 2. Em 15º aparece o Santos, em 16º o Vitória, em 17º o Internacional, os três com 11 pontos. Em 18º o Fortaleza com 10. Em 19º, Juventude com 8. Em último lugar, o Sport com apenas 3 pontos. E quando eu vejo alguns comentaristas falando que o elenco do São Paulo é curto, é limitado, que não sei o quê, aí a gente vê a classificação do campeonato que mostra o Vasco da Gama, o Ceará,
o Grêmio, até o Mirassol à frente do São Paulo. Então será que esses times têm mais elenco do que o Tricolor? Que não faz nenhum sentido. Até porque mesmo jogando em casa na estreia, o São Paulo não venceu o fraco Sport. Depois também não venceu jogando em casa o Fortaleza. E recentemente perdeu jogando em casa para o Vasco da Gama e para o Mirassol, né, galera? Então o Tricolor tem sim que começar a jogar mais. Vamos ver agora com essa troca de treinador se o time mostra evolução. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!